Olá, pessoal! Nós hoje, no dia 4 de junho de 2021, vamos falar do aniversariante do dia de amanhã, que é o grande irmão nosso, aquele que fez a restauração do caminho que Jesus entregou, a doutrina que ficou quase pronta e que teria complementação mais para frente, e foi tudo deturpado. Ele fez a restauração. Oswaldo Polidoro era o nome. Vamos falar dele, porque um divinista não saber da vida do entregador, da restauração, não dá. Então, nós vamos hoje conhecer um pouco mais, sabendo que no site, todos os livros que eu usei para falar dele, das vidas passadas, enfim, e também duas apostilas das vidas dele, biografias, e de Oswaldo Polidoro por ele mesmo, também estão em www.gdpatriarcajacó.org.br. Tem muito material para quem quiser estudar, tá bom? Então, iniciamos falando por onde foi o início, em 1910. Nasceu em Itaquera, na zona leste de São Paulo, longe, era na época, era como se fosse uma estrada no meio do matagal, era muito difícil chegar lá, e eles vieram, todos os pais e os primos e os tios da Itália, e Oswaldo Polidoro foi o segundo filho de 10 que Dona Melânia teve. De 10. As terras onde eles moraram eram grandes e faziam parte de Itaquera no trabalho, foram para lá porque o trabalho que eles sabiam fazer era fabricar tijolos. E como São Paulo estava crescendo, eles também entraram nessa atividade, foi uma forma de sobreviver na Terra Nova, vindos eles da Itália. Então, cresceu naquele ambiente muito simples, ele falava, muito jovem, ele serviu o exército, mas na Revolução de 32 ele participou como voluntário também, lá em Quitaúna, ele não deixou de estar presente na Revolução Constitucionalista de 32. Trabalhou até quando ele teve a aposentadoria, trabalhou na metalúrgica como chefe de todos aqueles que trabalhavam na assistência técnica, a metalúrgica chamava Cosmopolita. Ele ganhando aquele salário, ele sempre aplicava no material doutrinário, porque desde pequeno ele escreveu e datilografava em máquina de escrever, tirava cópias, mandava para pessoas no correio, e o material que ele sempre usava era em formato de boletins, que é uma folha virada no meio, depois dobra, uma A4 dobrada, livretos, quando o conteúdo era mais extenso, livros, se escreveu mais de 100. Tudo isso em torno da entrega da doutrina, mas já restaurada. O que significa isso? Trazendo de volta o que Jesus ensinou e complementando aquilo que Jesus disse: tenho muito para vos dizer ainda, vós não podeis suportá-lo agora. Então, ele, quando já restaurou completando aquilo que faltava, falaremos sobre isso. Quando ele foi João Batista, eles escutaram ele, Jesus, não escrevam nada, participem, façam o trabalho, escreverão sobre vocês, de fato. Agora, nesta vida, como Oswaldo Polidoro, o mesmo João Batista volta com uma nova ordenança, Senhor Jeová, que vocês já sabem, volto a falar, a manifestação de Deus. Deus não se manifesta individuado, porque ele é onipresente no infinito.
mas para recados maiores sempre estará presente em cada planeta, em cada atividade, um espírito infuso em Deus já, como é o caso do Senhor Jeová ou Yahvé. Então, o recado para esta vida foi para o senhor Oswaldo Polidoro: filho, escreva tudo. Desta vez, deixe no mundo tudo. Encha o mundo de escritos. Para quê? Para que o terço que sobrar das comoções que vão acontecer, que estão profetizadas no Apocalipse, os que sobrarem precisam encontrar tudo que foi escrito, tudo que ele deixou. Escreva, escreva e escreva. Por isso que eu uso os livros e nada dessas palavras são minhas. Então, lendo, escrevendo, trabalhando espiritual, todo dia ele ia na casa de alguém para fazer sessão depois do trabalho, até ensinando doutrina. Ele foi autodidata. Naquela época não era fácil achar escolas nem nada. Até uma certa hora ele estudou com uma professorinha e, a partir daí, com a memória prodigiosa mesmo que ele tinha, ele falou: às vezes eu até me espanto com a memória que eu tenho. Ele aprendeu, foi sobre todos os assuntos, e tinha uma livraria que permitia que ele lesse os livros, e então ele tinha, depois de conhecer, ele tinha um cérebro, assim, uma faculdade para expor, porque não é todo mundo que expõe, né? Então, ele expôs expunha o que ele aprendia, falando muito fluente. Mas, pessoal, muito bravo também, muito em cima do que é verdadeiro. Muito bem, então, no primeiro livro, ele escreveu com 17 anos, já porque ele tinha recebido uma ordem aos 3 anos e meio, 4, já sabia ler. Busque na Bíblia o Evangelho de João Evangelista, leia 7 vezes, entenda bem o Evangelho de João Evangelista, porque a partir dos fatos ali colocados, você escreverá a doutrina, restaurará a doutrina. E ele fez isso. Então, o primeiro livro dele chamou justamente, era uma pergunta para a humanidade toda: humanos, humanidade, que fizeste do batismo de espírito? Esse é o título. O que é que essa humanidade fez com aquilo que Jesus tinha feito? Então, escreveu mais de 100 livros, muitos manuscritos se perderam, dá dó. Muitos manuscritos ele pediam, me dá que eu vou passar para alguém para imprimir, não imprimiram. Enfim, mas os que temos já basta para conhecer muito, muito mesmo. Mas sempre a vida dele, convidando todo mundo: viva os 10 mandamentos, não esqueça de que Jesus é o nosso modelo de conduta e que os dons, as graças do Espírito Santo sempre foram a ferramenta de intercâmbio entre os dois planos: moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Então, a verdade, na verdade, dizer a verdade espiritual foi a bandeira da vida dele sempre. Com 15, 16 anos, ele descrevia uma vidência que ele teve, que foi levado para uma praça, e nessa praça ele Senhor Jeová apareceu e falou: filho, olhe para o norte do planeta. Ele olhou para cima e viu todos os meios de transporte. Carro, carroça, bicicleta, animais, carros, enfim. Eu até acrescentaria que devia ter lá também, olha o meio de transporte doutrinário que nós estamos usando, a mídia eletrônica. Isso aí o Senhor Jeová falou: encha a terra dos informes, porque por esses meios de transporte toda a doutrina caminhará pela terra toda. E aí, até hoje, graças a Deus, ampliando, estamos aí. Mas você vê, 15, 16 anos de idade.
No começo, ele trabalhava numa sala emprestada nessa livraria, e no fundo tinha outra salinha, ele atendia pessoas ali. Depois, amigos fizeram assim: vamos juntar dinheiro e vamos alugar um lugar para que ele tenha mais liberdade de atendimento. E, de fato, foi por coincidência a Avenida Liberdade, aqui em São Paulo, em cima, na sobreloja dos Correios, que ele fazia sessões lá. Mais tarde, ele recebeu uma doação, foi ofertado a ele uma sede que ele podia, sem ser alugada, fique aqui, que foi lá em Santana, na rua Pedro Doll. Então, lá ele pôde assumir trabalhos mais regulares, ele colocou já, o atendimento começava às 14, ninguém sabia que hora terminaria, meia-noite. Enquanto tivesse um para atender, ele ficava. Isso por décadas, décadas. Só quando ele ficou mais fraquinho, já no final desencarnou com 90 anos, no ano 2000, no Natal do ano 2000. E então ele simplesmente deitado na cama, com muita paz, ele parou de respirar. Assim foi o desencarne dele. Mas tenho que dizer que ele não tinha lazer. Ele gostava de conversar, mas ele falava: não tenho nem com quem jogar um dominó. Pouco ele saía, mas depois começou a visitar a antiga irmã dele, que desencarnou, a Yolanda Polidoro, reencarnou em Itápolis, Yolanda Santoro, e para lá ele ia. Na verdade, alguém perguntava: e o senhor não vai casar, não vai constituir vida? Porque ele, todo mundo via ele tão aplicado, ele falava: não, nesta vida eu me casei com a verdade, é com ela que eu tenho o meu compromisso, e assim foi. A obra dele foi expandindo de uma sede, deixou duas, outras pessoas abrem agora novas sedes divinistas, e o trabalho segue ampliando por aí em outras cidades, outros estados, distribuindo os livros, os livretos, os boletins estão todos já na mídia, no site, copiados para que todo mundo conheça. Ele escreveu mais de 5.000, mas alguns ele rasgava logo depois de escrever, porque ele escrevia para algum fim e avisava, rasgava e dizia: este foi para o mundo espiritual, eles já tiraram cópia. Muitos boletins mesmo. Então, agora a expansão é a próxima etapa, né? A próxima etapa foi essa. Mas, sendo o baluarte da verdade, a gente tem que saber que o nascimento dele não foi assim: puxa, resolvi que é agora e vamos lá. Não. Foi avisado de antes de vir a carne, foi profetizado, Malaquias já avisava que ele voltaria, Jesus falava. Então, vou ler aqui um parágrafo onde ele próprio diz sobre a missão dele. Foi uma comunicação do Senhor Jeová dizendo para nós: eu enviei o profeta Elias ao mundo para rasgar os 7 véus, que é assim que dizem, véus escondendo a doutrina, nada mais por conhecer. Tudo aberto, 7 selos divinos que tem no Apocalipse, todos abertos, a doutrina está pronta, mastigada, só falta engolir, cada um que entenda e engula, para que jamais a humanidade possa vir a reclamar de mim, Senhor Jeová, representante de Deus, Deus já infuso, é um direito de reclamar, todos os meus filhos têm sim, mas eles não vão poder reclamar que eu não enviei a doutrina e que ela está exposta. E digo mais, os meus dons entreguei todos sob o comando de Elias. Elias é o nome que
o senhor Oswaldo Polidoro tinha no mundo espiritual, sempre, porque esta vida foi de batalhador, já já eu falo mais detalhes. Então, meus dons entreguei, sob o comando de Elias. A restauração ficou todinha no comando dele e fiz com que ele soubesse que ele é a autoridade para com a minha lei. Dei todos os direitos e deveres para que um filho meu possa ter, para que ele possa ter perante mim quando chegar a ter esta autoridade. Então, com toda liberdade de fazer tudo a respeito de doutrina, ele veio até nós e atendia desta forma que expliquei, no finalzinho da vida dele, na casa dele mesmo, depois dos 80, já mais recolhido, ficou mais 10 anos, então muitas comunicações aconteciam e muitos fatos a gente ficou sabendo. Tem o livro das comunicações também lá no site. As orações foi uma parte da obra dele que ele fez focalizar uma oração para cada filho de Deus poder fazer uma boa ligação direto com o desejo dele. Então, por exemplo, a oração a Maria foi a primeira, ele e Jesus juntos escreveram unidos de mente em homenagem, porque ela foi mãe dos dois, né? Mãe Maria foi mãe de Jesus, que como a conhecemos, com o nome de Maria, e foi a princesa que foi a mãe de Moisés também. Então, foi mãe dos dois, já que ele, Elias, também foi Moisés. Então, eles combinaram, vamos deixar uma oração. Leiam pensando, estudando bem, é um poema, já leram? Também está gravada, tem muita gente que não pode ler, problemas na vista, está gravado também, para que vocês ouçam, mas é uma poesia, esta oração é uma poesia. Ele sempre dizia, todas as orações, prestem atenção, começam remetendo a mente de quem lê a Deus, porque se não colocar Deus na oração logo no começo, a ligação ao princípio de tudo, essa oração não tem como ir para frente, você vai pedir sem lembrar de Deus? Então, era isso que ele falava. E, no mais, um testamento sobre doutrina. Podem ver, leiam todas para vocês perceberem isso. Agora, a poesia, Deus, ele mencionava para escrever na primeira pessoa, em nome de Deus, foi um processo que ele sentiu aquela infusão diferente. Ficamos um só, ele dizia, e para fazer esta pessoa, a minha mente se ampliou de forma diferente, me dominou, ficamos um só. Eu escrevi dele, na primeira pessoa, de singular, masculino, eu sou. E nisto, ele, ao receber isso, ele não teve intervenção nenhuma, e ele mesmo dizia que levou uns dias para voltar totalmente ao ponto normal, porque ele ficou meio desligado ainda um bom tempo. Uma parte muito forte fora, nossa, a imensa responsabilidade de deixar a doutrina inteira, foi completar a penúltima promessa do Apocalipse, porque lá está prometido o Evangelho eterno, penúltima promessa, e a última são os grandiosos acontecimentos que vão abalar, que vão desencarnar bilhões de pessoas, vai ser pungente mesmo. Mas ele falava, calma, vocês estão avisados, fiquem num bom comportamento, que tudo acabará saindo tudo bem. Mas o Evangelho Eterno foi avisado para ele que haveria esta oportunidade dele escrever, mas que, por exemplo, no João Batista, não, você não escreva. Desta vez,
escreva porque o Evangelho Eterno está profetizado e então, diante desta restauração, resta fazer a colocação de tudo por escrito também no formato Evangelho Eterno. E ele avisava, olha, eu não vou dizer autografar esta obra, porque na verdade não fui eu que escrevi, eu fui transmissor, certo? Ele não sentava para escrever agora, eu vou escrever Evangelho Eterno, não. Então, inclusive, quando ele saiu da vida de Kardec, imediatamente foi falado a Senhor Jeová de novo, o filho Elias, arregimenta a turma servidora que sempre está em volta dele, uma parte encarnada, uma parte não, e vá para a Atlântida, que é o Brasil, que rachou da África. Esta terra, não exatamente aqui no Brasil, mas foi o berço da primeira Bíblia, então neste bloco de terra será o berço da última. Todas as Bíblias deram a volta no planeta. E então ali na Atlântida redescoberta vai ser o berço do Evangelho Eterno profetizado. Lá no Apocalipse está: um cântico novo tereis, porque um anjo poderoso vos entregará o Evangelho eterno. Evangelho significa boa nova. Boa nova eterna só pode ser de Deus, porque Deus é eterno. Então, de fato, esta é a última Bíblia que a humanidade vai ter. E todas as vezes as outras Bíblias ficaram em volta daquele que escreveu. Então, em volta de Buda, de próprio Moisés, nos 5 primeiros livros, Jesus, Maomé, enfim, sempre em torno de quem entregou. Desta vez, não. Esta Bíblia é de Deus, e ele mesmo dizia, eu vim entregar. A Bíblia não é minha, é de Deus. Então, importa que a gente, como desejoso de ser cada vez mais divinista, de ser até adiantado para a época, porque essa humanidade vai ter que levar esse choque para entender que Deus é, que Deus manda, que Deus tem a verdade a ser conhecida, os padrões que ele enviou, enfim. Mas não pensem vocês que isto veio assim, pronto, de 2000 anos para cá. 37 encarnações, este espírito que na última chamou Oswaldo Polidoro, levou 37 encarnações. Olha que vergonha. Porque se essa humanidade tivesse guardado todas as vezes que ele veio trazer, pulando de país em país, em região diferente, no decorrer da evolução da humanidade, nós não teríamos nem que passar por aquilo que está profetizado no Apocalipse. Então, eu vou contar para vocês algumas dessas 37 e aquele pedacinho da doutrina que ele foi deixando, para vocês verem que num livro só está tudo colocado já, mas naquelas vidas ele entregou de uma forma milênios e milênios atrás, a linguagem era outra, os costumes eram outros, a humanidade era mais bruta e a coisa foi refinando até que eles consideraram que nós somos maduros para entender o todo num livro só. Então, talvez muita gente não ouviu, mas ele foi Yama, Yema. É tão longe que fica parecendo que é uma lenda. Yema é o nome conhecido na região do Japão, ali. Mas, enfim, ele dizia que existe um lugar onde os espíritos, ao desencarnarem, ele falava, eu decido para onde vão. Os que praticaram o mal vão descer, os que praticaram o bem vão subir para as regiões de alegrias, enfim. E aí, então,
nessa vida é muito antiga, não se tem muito detalhe, a não ser pelas lendas, mas ele contava que o pessoal ouvia, entendia e tentava melhorar o comportamento. Na Índia heróica, o que significa? Não é a Índia atual. A Índia tem muita idade, ligada à espiritualidade. Camadas no solo podem ser cavadas. Então, Índia heróica, lá para trás, teve muito conhecimento. Sempre sem conhecer a escrita, na parte falada, eles transmitiam. E ele veio com o nome de Vyasa, para cuidar dos Vedas que são esses conhecimentos, que tinha formato de hinos, de música, enfim, e ele, Vyasa, eram 5 irmãos, cada irmão Veda, cuidava de uma parte do Veda, ele foi o codificador, o preservador daquela memória não sendo lá para trás. Ele juntou tudo que a Índia sabia. E para ele coube cuidar de tudo aquilo dos Upanishads, que estudavam a parte mais fina da teoria, ficou para ele colocar de forma escrita, e então ele escreve o Mahabharata. Mahabharata é um poema gigantesco, que tinha que ser decorado, porque não tinha essa parte, muitos lugares tinha que ser falado. Uma parte deste poema Mahabharata é o Bhagavad Gita, que é o livro que conta de Krishna. Então, tudo isso, você vê, só a parte que Krishna deixou, que é uma vida dele. O Vyasa-Veda veio depois para escrever o conhecimento védico. Então, veja só como é a antiga coisa. Então, Vyasa revelou para todo mundo o conhecimento védico, toda a sabedoria espiritual, e tinha muitos dons mediúnicos, uma vidência, podem imaginar, né? Mas lá para trás também ele teve a vida de Manu. Eu estou falando pela. A ordem é pela velhice, entre aspas, dos conhecimentos. Manu, na sequência, ele conta, ele era um concatenador também, então ele era conhecido como o pai da raça dos arianos, dos árias. Então, o próprio Krishna fala que escutou falar desta raça e que ele, Manu, filho do Sol, era o pai. Essa vida de Manu é uma sinopse também estratificando, resumindo aquilo que tinha sido revelado até aquela época. Os advogados de hoje estudam o Código de Manu, porque Manu expôs leis. Os 10 mandamentos não foram expostos uma vez só, não foi uma vez, várias vezes as leis divinas foram trazidas. Manu foi um que fez esta codificação também da espiritualidade para o povo ária, e aí ele falava, as legiões do Senhor trabalham, que é o espírito da verdade, né? E vale a pena. O Código de Manu, os advogados. A primeira frase é: não faça nada que fira o teu irmão, nem por palavras, nem por atos. Olha só a advertência. Bom, na sequência, iniciados tivemos muitos, por exemplo, Hermes Trismegistros, 3 vezes sábio, Krishna, Moisés, Pitágoras, o próprio Jesus era iniciado. Mas em todos eles nós vamos encontrar um eixo da doutrina presente sempre, que é a consciência de que tudo é Deus. A consciência da unidade, o princípio de tudo
único. É o divino monismo. Então, esta causa determinante de tudo que acontece é a chave de todos os conhecimentos, sempre vai estar presente. Não é de agora, não é porque está no Evangelho Eterno que surgiu agora, não tem nem data no passado quando iniciou, com muita paciencinha, essa entrega da verdade essencial, essas leis que são eternas. Não é uma coisa que a gente aprendeu agora, e agora a gente tem mais consciência para muito mais pessoas saberem isto é que é. Então, por exemplo, Krishna foi uma vida dele que ele era conhecido, respeitado, reverenciado como Deus encarnado. Eles tinham muita facilidade de aceitar esta ideia, porque muitos videntes, muito ensinamento espiritual, trouxe há 5.000 anos esta facilidade de aceitar este espírito já é infuso em Deus. E aí, então, o nome da obra, esse pedacinho do Mahabharata, que é o Bhagavad Gita, dá para vocês comprarem o Bhagavad Gita. Eu até recomendo que comprem em sebos. Quanto mais estreitinho, mais verdadeiro é, porque Bhagavad Gita, bem grosso, significa que tem muita explicação de humanos. Se comprarem fininho, é porque lá está o que ele escreveu. Não é muita coisa, mas é de uma profundidade maravilhosa. E lá está justamente a lição, a grandiosa lição, que é ensinando a gente que nós vamos voltar a Deus e vamos nos unir a Ele de novo. E isto que é uma etapa só, porque saímos dele e estamos agora só voltando. E lá sempre tem repetido: vão, ide e pregai ao povo esta via, este caminho salvador. Krishna fez isto. Aí vamos chegando perto da época que já está descrita na Bíblia, e aí então Adão, vocês estão sabendo? Muita gente não leu, não conhece ainda o fato de que Adão e Eva não foram pessoas, mas foi simbolismo. Adão é a raça advinda. Quem estudou um pouquinho mais já sabe que são os exilados de Capela. Daqui sairão exilados muitos. De Capela, houve também este movimento, os exilados de lá vieram para cá quando já tinha um bom desenvolvimento a raça de Eva. Os levitas nasceram aqui e se desenvolveram aqui até o formato humano. Então, os que vêm adamitas vêm ensinar. Então, nesta época, esta tem uma vida dele como Enoque. 7 gerações depois da chegada dos adamitas, Enoque, que é uma das vidas de Oswaldo Polidoro, todas estas que eu estou falando são vidas dele, porque ele tem esta missão de entregar a verdade neste planeta. Em outros planetas será outro entregador. E aí, neste planeta, ele veio como Enoque. Se quiserem, existe o livro de Enoque, era para ser da Bíblia, mas vários trechos da Bíblia falam, eu li no livro de Enoque, mas não entrou, porque foi considerado apócrifo, não quiseram colocar quando formaram a Bíblia atual, mas dá para buscar e ler o livro de Enoque, tá bom? Na sequência, isso na época, vocês imaginam, 7 gerações depois de Adamitas, isso é assim, na época do dilúvio de água, sabe? Essa é a idade desta vida. O Enoque foi o grande patriarca da época do desaparecimento da Atlântida com essa Bíblia, com esse dilúvio. Vai vendo. E depois, mais para frente, vem Rama. Rama aparece descrito como possuidor de uma dupla tiara.
ou seja, ele tem a tiara de quem é conquistador e uma tiara, no mundo espiritual usa-se muito tiara, e esta parte é bem descrita no livro A Vida Além do Véu. Espíritos aparecem com tiaras quando troca de céu. A tiara volta a ser lisa, vai ganhando brilhos, adereços, conforme o espírito vai ganhando galardões de trabalhos realizados. Então, mudou de céu, outra nova tiara, que só aparece, não é uma coisa que o pessoal anda no mundo espiritual usando, ela só aparece em épocas, em horas, e que se reúnem para orações, assim. Druida, ele era daquela região e ele tinha nas figuras, na mão, o fogo místico de ser iluminador de raças, que é o que todas essas vidas que eu contei é o que ele fez, iluminou raças. Então, ele conhecia sobre as plantas, os druidas curavam muito com plantas, ele ensinou sobre astronomia, como se guiar pelos astros, e profetizava muito. E ele fez a primeira concentração do núcleo ariano, que é do norte da Europa, no Irã, perto do Iraque, que é na Mesopotâmia, ao lado está o Irã, e com uma seleção da raça branca, dos arianos. Já na África já tinha a raça negra, enfim, as raças vieram sendo colocadas em épocas diferentes. E ele trouxe a raça branca para perto do Irã, no Irã, na região que é o Irã, sendo legislador dessa etapa aí. Eles tinham esse modo de comportar, essa doutrina, seguindo este genial entregador de verdades, Rama. Já chegamos no Irã, teve uma época que a Grécia recebeu também o grande iniciado, que é outra vida, que é Hermes, 3 vezes sábio. Hermes Trismegisto deixou o livro dos mortos, que é muito conhecido por aqueles que vão ao Egito, ou leem, ou estudam. No Egito tem o livro que ensina, está colocado dentro das tumbas, o livro dos mortos, e ensina a doutrina. Só o fato de eles acreditarem que vão voltar para o mundo espiritual e depois retornarão já é um grande passo. E ele falou mais sobre a divina essência criadora. E Hermes falava muito para a inteligência bruta ainda daquele que começava a iniciação, tábuas esmeraldas, enfim. Então ele avisava que nós, centelhas, temos que descobrir em nós mesmos aquilo que de Deus recebemos. Então, no desencarnar, ficar colocado lá nas paredes, a justiça divina pesará. E tinha um símbolo lá de peso, de balança, para pesar o que você fez de ruim, o que você fez de bom. Enfim, tudo isso você vê devagarinho, foi acrescentando cada vez mais. E ele avisava, um dia, você, centelha, vai brilhar como jamais algum sol poderá brilhar. Então todo mundo ficava animado e procurava se comportar seguindo esta orientação do livro dos mortos e da tábua. Zoroastro, Hermes Trismegisto foi no Egito, aí Zoroastro vem na Pérsia, essa época do Irã, né? Irã foi o primeiro nome da futura Pérsia. E aí, hoje, a gente sabe que tudo que ele escreveu pelos historiadores, então, foi mais ou menos 1000 anos
antes de Moisés. Esse livro que ele escreveu, o Zend Avesta, é interessante. São umas advertências que ele escreve. O verbo solar apareceu em forma humana diante de mim, ou seja, é o próprio Senhor Jeová, sempre conversando direto, recebendo explicações de forma direta. Mostrou a ele a criação do mundo, a mesma criação do mundo que Moisés descreveu, por exemplo, nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Gênesis, está a descrição. E ele descreve como foi que a humanidade surgiu, tudo que vive, e aparecendo na frente dele, ele começa a descrever para os demais tudo aquilo que a gente já sabe só da nossa origem, que os outros já tinham falado, ele fala de novo, mas as hierarquias, que tudo é dividido em hierarquia, que há no mundo espiritual espíritos muito mais elevados, comandando legiões em hierarquia, então isso ele deixou, e também que aparece a dualidade do bem com o mal, ele nos adverte, veja que a doutrina vai crescendo de acordo com a maturidade da humanidade, que existe, não que é alguém que é o Deus do mal, mas é uma parte do mal que mora em nós e que esta luta nós temos que ganhar, lutando contra aquele que quer destruir o trabalho criativo que temos em nós. É muito importante. Ele lutava e deixava bem claro o amor dele pela terra, pela família, pela toda essa coisa do aconchego familiar do homem. Tem um livro que chama Zoroaster, moderno, procurem comprar. É uma bela biografia escrita por um historiador. Agora, veja bem, Orfeu, eu falei Hermes na Grécia? Não, falei que o Hermes é do Egito. Na Grécia, ele aparece primeiro como Orfeu, e Orfeu introduz em toda a civilização grega a interpretação nova da existência humana, porque ele choca todo mundo da Grécia, avisando a alma é imortal. A alma é a parte nossa que dentro de um corpo nos traz a personalidade. Olha só mais um conceito, é o perispírito. Então, com as experiências do passado, encarnando, traz a nossa vivência, somos diferentes um do outro, vê? Ele traz isto aí e vai aperfeiçoando cada vez um passinho a mais e avisa, capricha no comportamento. Ele não ia falar de Jesus, não era a época, mas comportem-se, em outras palavras, para que a gente possa se assemelhar cada vez mais a Deus, já convidando ao retorno. Vê que interessante. Chegando em Moisés, a gente tem que lembra que Manu foi codificador, Moisés também codificou, ou seja, ele transmitiu a lei, batizador em espírito, a gente já sabe, só que não como Jesus que deixou os dons para toda a carne. Moisés deixou para 70 escolhidos, mas já é um batismo de revelação, e tudo isso que você quiser conhecer sobre Moisés está no livro dos Números. Mediunidade, vocês viram, vocês conhecem a história, assistam o filme, entrem em contato com esta vida, com os dons que ele tinha, com a defesa da verdade e do Deus único, com uma força muito forte. E ele que trouxe, então, já mais o próximo passo foram esses dois, a lei e o primeiro derrame de dons menor, mas já é um derrame para mais pessoas.
E os 5 primeiros livros da Bíblia, ele fala do Gênesis, enfim, vai aumentando o aprofundamento da doutrina. Elias, eu já mencionei para vocês, está na Bíblia, vem numa hora que o povo hebreu foi escolhido para receber todos os padrões divinos. E não é que uma certa época aí houve, por causa de proximidade de casamento, a aproximação de vizinhos que eram pagãos, politeístas, com rituais, tudo isso na doutrina de Deus, não, é um só Deus, não farás imagens, não precisa ritual nenhum, Deus está no nosso íntimo, e este casamento com a nova rainha trouxe aquela aproximação, era interesseiro para ajudar na defesa dos povos que queriam invadir a região. Mas esta parte aí, Elias foi um destruidor de todos aqueles ídolos, batalhou demais e o jeito de viver dele foi eremita, ou seja, ficava de longe, quando aparecia, dava os recados, ficava afastadinho. E tudo que ele dizia, ele falava, é Deus quem diz, estou falando em nome de Deus, ou seja, o Senhor Jeová falava através de Elias, e Elias descrevia o Senhor Jeová, era um pelo outro, de uma forma que foi uma junção tão importante para derrubar aquela parte de invasão, de tudo que não é a doutrina, que ele acabou ensinando o que é uma relação íntima com Deus, através dos dons. Leia sobre Elias, cada manifestação maravilhosa, mandou molhar uma fogueira, duas, uma para os seus vários deuses e uma para o meu. Molha a minha bastante. Olhou bem? Ótimo. Então agora chama seus deuses, põe fogo na tua fogueira e põe fogo na minha. E a dele, molhada com água, deu uma chama imensa, e a outra, os sacerdotes. Leia, não deixa de ler essas vidas maravilhosas. Muito bem. Batalha pelo Deus único, para recuperar o rumo da doutrina. Ezequiel é outra vida que fez também quase muita coisa parecida, mas não pelo politeísmo em si, mas é que na época que o povo hebreu foi preso, cativo e levado para a Babilônia, e espalhado na Babilônia, só ficou para trás ali gente cultivando o campo, eles começaram a perder aquele elo de conhecimento da doutrina, de conhecimento das festas, da reverência aos passados, aos próprios dons, os 10 mandamentos, os dons que foram distribuídos. Então, Ezequiel vem duro, severo, e ele começa a receber instruções de Deus, recolocar o conhecimento de novo. Vocês estão se perdendo da lei, vocês estão se perdendo das nossas festas, dos nossos costumes, e aí ele então traz por vidências a visão de glória que era: vamos voltar, sairemos daqui, teremos que construir o nosso templo lá na Terra Prometida. Então, esse povo aos poucos foi restaurando a união entre si, materialmente falando, como a união em torno da doutrina de novo. Ezequiel, também uma vida dele. No meio aí, entre uma vida e outra, que vocês vão ver que uma é longe da outra, ele nasce na China e traz conceitos. Ele teve o nome de Lao Tse e deixou um livro, não é um livro, é um conjunto de frases, de ensinamentos do Tao Te Ching. Tao, a doutrina do Tao é chamada a doutrina do caminho. Vê, Jesus deixou a doutrina do caminho, é falado como caminho, é o caminho de retorno a Deus. Lao Tse deixa o Tao Te Ching,
que é o cânon, a receita de como fazer este caminho com sucesso. Então, isso aí é mais ou menos 100 anos antes de Cristo vir para a Terra, e ele próprio também, porque ele viria como João Batista, né? Mas vamos um pouco lá no Egito, saber que no Egito foi escola para Pitágoras, da Grécia. Orfeu foi muito lá para trás, e aí vem todos aqueles filósofos que hoje em dia ensinam na escola, Pitágoras, Platão, Sócrates, os pré-socráticos aprenderam com Orfeu, mas Pitágoras foi aprender também lá no Egito, tudo aquilo que foi colocado de a vida no planeta em esferas. A gente sabe hoje que a gente mora em céus concêntricos. Então, ele foi aprender tudo isso e trouxe na Grécia, e os filósofos foram discutindo e aprofundando esses conhecimentos de que a gente, ao sair de Deus, fez aquela descida sofrida para a gente sair do carinho, do aconchego divino. Luz, essência divina, para chegar a bater no sólido, foi como que uma involução, e que agora a gente evolui. Isso tudo ele falou, como Pitágoras usou números para todos os fatos da vida, e deixou uma escola também. Aprendeu e deixou uma escola para ensinar. Sócrates e Platão é uma vida dele. Esses dois foram iniciados órficos também, e foram falando da verdade, mas na medida que os esotéricos com S queriam que tudo ficasse, que com X, vocês já sabem, é conhecimento total para todos. Era tudo muito para pouquinhos. Então, Sócrates e Platão deram sequência ao que Pitágoras deixou. Então, vamos falar agora de João Batista, que veio para ser precursor, nasceu 6 meses antes. Mãe Maria, bem no comecinho da gravidez, foi visitar a prima dela, Isabel, que estava grávida de João Batista. Nunca confundam João Evangelista com Batista. Dia de São João é São João Batista. João Evangelista é festejado também nas festas juninas brasileiras como Santo Antônio, que é uma vida dele, tá? Não confundam, são dois João. Então, ele nasce 6 meses antes, e ambos, ele e Jesus, vão estudar lá no meio dos essênios, e João Batista, que era primo de Jesus, fez aquela cena do batismo porque era necessária para um fato deles, entre eles lá, e também para que se cumprisse o aparecimento do sinal, que foi uma pomba, e para que Jesus e todos ali no entorno soubessem que Jesus é que seria o batizador em espírito. Por isso que a pomba é o símbolo. Mas João Batista é, em termos de tamanho espiritual, um tanto a mais que Jesus. O pessoal estranha, fica, não, como? E por que que os dois vieram juntos e João Batista não surge? Ele fala, eu vim, quer ver a frase? Eu copiei para ler para vocês. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. A noiva, para os videntes, é aquela mulher maravilhosa que é o símbolo da verdade. Então, quando cada um de nós casa com a verdade, aparece esse símbolo de noiva. Então, quem tem a noiva é o noivo, e eu sou o amigo do noivo. Nesta vida, ele veio para fazer uma parte doutrinária. Ele preparou muitos videntes para que Jesus escolhesse 12. Enfim, houve entre eles muita conversa, e então ele diz assim:
O amigo do noivo que está presente nas bodas e o ouve, muito se regozija, ele diz: eu fico muito feliz por causa da voz do noivo, ou seja, eu vim acompanhar este meu irmão Jesus na entrega dos dons, ficou para ele, Jesus, deixar os exemplos e os dons. Então, ele diz, ele completa, esta alegria já se completou em mim, convém que ele cresça e eu me diminua, porque agora a vez de trabalho espiritual grandioso ficou com Jesus, entendam bem. Então, depois desta vida contemporânea de Jesus, ele passa a ter outras que a gente não conhece o nome, e voltamos a conhecer o nome historicamente, quando a igreja não tinha muito o que ofertar em termos de exemplo, e ele vem como Francisco de Assis, como exemplo de humildade, de largar tudo o que tinha de riqueza e seguir o chamado de Deus, dons, muitos dons. Antônio de Pádua foi contemporâneo e foi também da igreja de Francisco, franciscano também. Mas teve outras vidas também como religioso. Jan Hus foi na Tchecoslováquia, e lá ele é padre e discute muita coisa que andaram mudando na Bíblia, num trabalho muito triste de restaurar. Ele precisa começar a restauração. Mas como assim restauração? A gente restaura móveis quando eles estão estragados. A restauração da doutrina coube a ele, Oswaldo Polidoro, foi a quinta vida de restauração. Coube a ele gastar 5 vezes, porque lentamente ele foi arrumando. E na vida de Jan Hus, por cartas, ele chegou a ser preso, porque ele falava abertamente: isto não é verdade, isto não está na Bíblia. O povo não tinha acesso, porque a Bíblia era escrita em outra língua. O latim, o povo não falava latim. Enfim, nessas vidas de padre Francisco de Assis, dando exemplo de humildade, mas Jan Hus, e quando ele foi Anchieta, são vidas que têm participação com essa restauração. Então, restauração, esse fato que eu estou falando, é resultado de uma reunião que houve no mundo espiritual, e eles combinaram. É um trabalho grandioso e não dá para fazer de uma vez, vai custar guerras. Não, temos que ir devagar. Então, agora eu vou começar a explicar para vocês que de tudo aquilo que desmancharam, Jesus não deixou obrigação de confessar, Jesus não deixou, tem que acender vela, tem que construir um prédio maravilhoso, não tinha, fugiu da diretriz da doutrina. Então, vieram muitos para esse trabalho nesta época, nomes famosos, por exemplo, Joana d'Arc veio para dar uma chamada, veja o que os dons podem fazer. Era uma missão do próprio Espírito que foi depois Oswaldo Cruz, e também foi Estácio de Sá. Está lá no Evangelho Eterno, leiam. Então, Lutero, Giordano Bruno, Outra Vida, de João Evangelista, para também falar a respeito de muita coisa que está fora do lugar na Bíblia. Enfim, então, este trabalho de restauração tem o caráter de ser parte de um processo evolutivo, e não era uma medida, processo evolutivo da doutrina, mas para voltar na doutrina que foi entregue. Então, não podia ser feita repentinamente, eles foram devagarinho, cada um que vinha falava: ei, não pode. O outro vinha e falava: ué, o Lutero não deixou o protestantismo? Esses protestantes também vieram para deixar alguma coisa, por exemplo, já não faziam mais imagens, enfim, todo este trabalho, essas corrupções todas tinham trunfo humano, coisa de humano, então tinha que ir voltando para
Deus, a verdade, porque eles usavam Deus, verdade, Jesus, em nome deles, eles iam fazendo essas mudanças. Então, devagarinho, eles foram fazendo isso. Então, nós temos a vida de José Anchieta também. José de Anchieta é uma vida dele, nasceu dentro de um novo grupo, né, que foi formado em Portugal. Ele veio mocinho para cá, jesuítas, em nome de Jesus nós vamos falar a palavra de Deus. Então ele veio como jesuíta para o Brasil, mocinho, e ele falava mas veja, veio para o Brasil, já veio para a terra que seria berço do Evangelho Eterno, como está profetizado. Tudo tem uma ligação espiritual. Então, aqui no Brasil, ele começa a mostrar que os índios podem ser, o mais bruto dos espíritos podem ser catequizados, eles podem saber de Jesus. José de Anchieta escreveu poemas na areia, lá em Vitória, e no Espírito Santo estão as praias que ele usou para escrever, a praia de Ubu, as igrejinhas que ele deixou. Se quiserem fazer uma viagem para conhecer as pegadas que ele ia a pé da Bahia até aqui para baixo, São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, ele fundou o bairro que se chama Largo da Batata. A pé ele vinha da Bahia, voltava, ia, voltava, Rio de Janeiro, tem a Estrada Velha do Rio São Paulo, lá em Itaquera, perto de onde ele morou, tem uma capelinha que foi Anchieta que fez. Então, nesta vida, ele, ele fundou a cidade de São Paulo, com 3 avenidas principais em formato de triângulo. Ele ainda conta que falava: capinem com capricho, porque essa cidade vai ser famosa e grandiosa, e, em termos de doutrina, Deus quer assim, o pessoal ria gostoso, porque naquela época já viam, né? Mas, enfim, cá estamos nós, no berço do Evangelho Eterno e em trabalho de expansão, né? Então, esse Jan Hus, este nome, Jan Hus, participou do movimento de reforma, que foi uma reação da Igreja Católica na reforma protestante. Então, beleza, é um tempo de transição que muitas ideias já foram caindo, outros passos já foram sendo dados. Muito bom. Mas a mente das pessoas estava muito ligada em preciso obedecer, à parte religiosa, e o protestantismo nasceu justamente para se adequar a novo formato de economia, de comércio, era tudo novo, então era mais um passo dessa transição para a maturidade espiritual. E já não tem imagem, você vê, vai vendo como as coisas vão caminhando para se cumprir o que está nos 10 mandamentos. Para que as pessoas tivessem liberdade de pensar, porque eles eram muito assim, você tem que me obedecer, vem ele como Voltaire, é uma surpresa para muita gente, mas ele participou do iluminismo, é um movimento de luzes na Europa, luzes, a luz do saber. Então, os cientistas que não podiam fazer nada em termos de progresso de ciência eram proibidos, agora Voltaire e sua turma batalham pela liberdade de pensamento. Ele diz: todo homem nasce livre, todo homem nasce livre. Tanto é que essa frase é a primeira da Constituição dos Estados Unidos, porque os ingleses foram para lá, desta época, com esse conhecimento iluminista. Então, o Voltaire, lutou com qualquer forma de opressão. Inclusive, ele trovejava contra aqueles que queriam ser, por exemplo, torturar, queimar, porque vocês têm que pensar como eu penso. Não,
Não, todo mundo ali. Um, um artista entregou uns papéis para ele, leia essa peça teatral que eu fiz. Ele falou, volta, daqui a um mês eu já vou ter lido, eu te digo minha opinião. Aí aquele escritor voltou, ele falou, não, mais ou menos. Olha, eu não gostei do que você escreveu, mas você não tem nem um minuto de dúvida. Eu vou lutar pelo direito que você tem de levar isso a público. E a peça foi a público. Então era isso a vida dele, liberdade. Pronto. A humanidade com maior liberdade de pensamento, em termos de liberdade, começaram a pipocar a liberdade, que nem o nosso 7 de setembro, aqui nas Américas, por conta desse movimento iluminista. Mas, em termos de doutrina do caminho, agora é hora de mexermos com os espíritos. O espiritismo fundamental que ficou lá para trás vai voltar com Kardec. Kardec nasce na França, uma das principais cidades da Europa. Ele traz o espiritismo, e aí já é a penúltima vida da restauração, falta pouco para voltar aquilo que Jesus deixou, e pronto, o próprio Elias, né, que com tanta mediunidade, Kardec não poderia mostrar dons, ele não poderia escrever, senão seria assassinado. Então, o que ele fez? Codificou. O mundo espiritual fez com que tivesse uma eclosão mediúnica em todos os países, um pouco na Inglaterra, um pouco na França, na América do Norte, enfim, e ele recebia e codificou, colocou em ordem os conhecimentos, escreveu os livros que escreveu. Muito bem, com tudo isso, que já é a base quase total de tudo isso, ele recebe um dia um aviso do Espírito da Verdade, que sempre escrevia, e ele falava assim, olha, você não vai completar a tua obra. Ele já tinha escrito a Bíblia dos Espíritas, que para nos evangelhos, e ele recebe, pode parar de escrever, você vai voltar em outro corpo, em outras condições. E aí, pelo que foi falado, deixa eu procurar aqui o que ele escutou. Você vai ter que voltar, não permanecerás longo tempo entre nós, volverás à Terra ou seja, vai voltar para o mundo espiritual e vai volver à Terra para concluir a tua missão. Então, já que ele não podia, por quê? Na sequência dos evangelhos vem o livro dos Atos. E ele, na hora de escrever alguma coisa sobre dons, que o livro dos Atos é a entrega dos dons, Jesus fazendo a festa que foi o Pentecostes, ele falou, então tá. Até a França do século XIX acabou a restauração do espiritismo. E aí vem ele, Kardec, até muito parecidos, para, sabe aquela frase, arregimenta tua turma servidora e vá para a terra do Cruzeiro do Sul. Ele veio para cá, como eu falei no início, nasceu em Itaquera, morou lá no Itaim Paulista, que é perto, morou bastante em São Paulo, depois retornou, e aí, então, começa o trabalho de fazer a consolidação de tudo que estava iniciado numa obra só e, portanto, completar tudo aquilo, falar do livro dos Atos, falar sobre o Apocalipse, falar dos Atos, as epístolas, livre, aberto, portas abertas. E aí, então, consolidando na terra a doutrina entregue, como Oswaldo Polidoro, ele deixou a doutrina no lugar pronta e completa. Veja só, falei um apanhado espiritual,
só através das vidas dele, porque tem outras fases de outras etapas, mas ele, como entregador da doutrina, e teve outras vidas também, essas são as principais. Então, o fato histórico planetário mais importante de toda a história da humanidade é esse findar do segundo milênio, que já deu início, não sei se vocês perceberam, mas já começou o Apocalipse. Quem tem mais idade lembra que quando era jovem, nos anos 1900 e alguma coisa, 1980, 90, não tinha tanto terremoto, não tinha tanto tufão, furacão, não tinha tsunami, jamais a gente escutava falar. E houve um dia, em 1990 e quase tudo, que foi declarado, vamos iniciar com o trabalho do Apocalipse, para cumprir todas as profecias. Então, o Brasil é o posto central, presta bem atenção. O Brasil é o posto central de todos os fatos apocalípticos mais significativos que vão acontecer. Está profetizado, e tem um livro que será o Capitão Espiritual do Mundo, tem tudo para ter já. Porque a Bíblia final já está aqui na nossa terra, Brasil. Será celeiro da humanidade, e as notícias trazem que já somos o primeiro em termos de fornecedor de alimentos. E não se esqueçam que é a Atlântida redescoberta, portanto, já demos a volta, e é o país que mais vai herdar, presta atenção, a obrigação de fornecer o começo da civilização pós-dilúvio. Tudo aquilo que está profetizado no Apocalipse, nós um dia vamos falar só do Apocalipse, mas o que está profetizado, leiam lá, são cenas medonhas e que vai tirar entre os videntes uma imensa quantidade, vai desencarnar. Então, o quadro pós-dilúvio é conosco, pessoal. Para capitanear a humanidade nesse sentido da verdade doutrinária ser espalhada, cumpre saber que é esta doutrina, a doutrina da verdade que Jesus deixou. Para isso é que foi feito até um povo, para que pudessem ser entregues todos estes fatores da doutrina da verdade. Basta ler a Bíblia, porque a Bíblia é do Gênesis, da primeira capa, até o Apocalipse, a última capa, puro ensino divino. Portanto, a advertência, hein, pessoal, é conosco. Conhecer a doutrina é agora vestir a camiseta da responsabilidade, procurar aprender e lembre-se de elo em elo. De elo em elo, não é assim, tenho que aprender tudo para falar em algum lugar. Não, fala com a vizinha, com a prima, porque de um por um, tudo isso vai se espalhar. Então, muito juízo com essa entrega, tá bom? Eu vou terminando dando parabéns pelo aniversário, porque é o aniversário, quem ganhou fomos nós, ele veio até nós, no dia 5 de junho de 1910. Então, já desencarnou no ano 2000, mas é um aniversário que a gente comemora. Nasceu aquele que daria o selo da restauração, da consolidação. Agora a expansão é conosco, mas nós podemos dizer que somos gratos para sempre pelo presente que nos deu de podermos participar desta linda etapa. Vamos nessa, pessoal. Bora lá trabalhar espiritualmente. Até a próxima. Mara. Obrigada e boa noite, Mara. Boa noite, todo Obrigado mundo. para todos.